Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um Mental na Geral. Hoje com o nosso convidado super especial, o Anderson. Bem-vindo, Anderson. Obrigado. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu o Anderson é profissional da TI, mas eu vou deixar você se apresentar com toda a sua experiência. Eu trabalho com TI, acho que desde os 18 anos de idade. Hoje eu trabalho numa imobiliária com o Roberto, na Itaplan, presto serviço também para o Vic, para Mental One também, quando necessário. E ainda tem mais algumas empresas ainda pelo meio do caminho. Em paralelo. Isso. Bastante. Então, desde os 18 anos, Anderson. Sim, em casa todo mundo é da área de saúde. Que interessante. Eu tenho 2 irmãos e a minha mãe. Então, a minha mãe e o irmão é auxiliar e o meu irmão mais velho é enfermeiro. E eu já sabia desde pequeno que eu não queria. Mas você caiu lá de qualquer jeito. Então, mas a minha ideia era diferente. Eu queria fazer TI porque eu não queria lidar com gente. Então, a dificuldade de lidar com pessoas eu não queria. Eu via eles reclamando o tempo todo e isso eu não queria. Sim. Ainda mais a área da saúde, auxiliar, enfermeiro, Sim. é lidar com o público, né? O tempo inteiro. Exato. Aí eu falei, eu vou pra área de TI, que aí eu não preciso. Eu sento na frente do computador e fico ali o dia É o inteiro. oposto. É o oposto. Não precisem falar comigo, estou aqui no meu computador, estou concentrado aqui, E tá aí, conversando ótimo. às vezes com o meu irmão que trabalha na UTI, ele fala, tem vezes que eu fico o dia inteiro e não converso com ninguém. E eu não tenho essa sorte. Eu fico sentado na frente do computador, ou o telefone tem que ficar no mudo, eu deixo o aparelho de lado, porque senão nem conseguir trabalhar a gente consegue. Porque é o dia inteiro falando com pessoas. Imagina. E como que tá a sua saúde mental, Anderson? A nossa perguntinha clássica. Eu não acho que a minha saúde mental está boa. A gente fica o tempo todo trabalhando, a gente não consegue parar, não consegue desligar. Sim. 24 horas por dia. Então, para dar uma acalmada, a gente começa a inventar novos hobbies, para dar uma distraída. Então, sou uma pessoa que procura estudar bastante. Eu quero aprender programação. A gente tem um grupo de jogo, que pessoas do mundo inteiro. E aí, o jogo também, num determinado momento, porque a vida corrida acaba consumindo um pouco de tempo. Então, eu quis aprender a fazer uma programação para fazer um robô que jogasse para mim automaticamente. Aí eu preciso aprender uma coisa nova. Eu vou lá, vou estudar, vou aprender a fazer aquilo. Aprendi a fazer aquilo, agora eu preciso aprender outra coisa, porque aquilo já tá feito. Né? Legal. Então, hoje, agora, aprendendo a andar de patins, depois de 40 anos de idade. Que bacana. E impressora 3D, que virou um novo hobby. O dia inteiro imprimindo alguma coisa. É uma coisa tão complicada, tão difícil, que se eu sento ali, passa 2, 3 horas do dia, um piscar de Você olho. sente prazer, Sim. você sente uma motivação, né? Faz com que você entre em contato com as emoções, né, mais agradáveis da gente sentir. E isso sai um pouco dessa rotina de trabalho só pra intensa. esquecer. Então, eu sou casado. Hoje moram eu e 2 filhas. E eu tenho mais uma filha de outro relacionamento que mora com a mãe. Então, são 3 filhas. Só mulher. Só tinha Rodeado. eu e o cachorro que faleceu há pouco tempo. Então só dentro você de agora. casa, de alfa. só Agora é você. só eu. De figura masculina. O tempo inteiro. A mulherada na sua mulherada cabeça. na cabeça. E eu entendo, porque tenho 2 irmãs, então meu pai é o único homem de uma família que tem várias mulheres. E é um momento que às vezes todas estão de TPM, de alteração de humor, todas estão bravas, aí uma começa a discutir com a outra, e o meu pai, ele tem uma paciência, ele fala, calma gente, daqui a pouco vocês resolvem, não precisa ter esse pai, eu tô com vontade de fazer. E assim, é muita mulher junto, muita mulher, porque eu vivo isso, né? Agora eu já sou casada, mas muita mulher junto, a gente sabe que engloba aí vários outros fatores, né, Anderson? As mulheres são mais comunicativas do que a gente, então é o tempo todo precisando se comunicar. Eu achei muito fino essa colocação, assim, porque... É uma necessidade de comunicação, a mulher tem, né? A gente não, a gente é mais... Uma forma muito sutil de dizer, pelo amor de Deus, essas mulheres estão brigando o tempo todo. Geralmente o que eu faço, eu mando mensagem no grupo, vamos jogar, põe aquele fone desse tamanho no ouvido, sento na sala, e deixamos acabar. E deixo elas, eu só vejo elas passando. O fone com abafador, né? Sim, com abafador. De ambiente.
ambiente. E o bom também é que a gente pode gritar, pode se dar vazão, que a gente não pode fazer em casa, a gente faz no jogo. Boa. Mas você tá dizendo até pra gente, Anderson, essas estratégias de lidar, Sim. né? Conta pra gente uma experiência, assim, pode selecionar a que você quiser trazer pra gente, dentro de todo esse contexto, uma experiência que você realmente identificou, assim, realmente a saúde mental não tá legal. Ó, não faz muito tempo, quando eu comecei a trabalhar, prestar serviço para uma construtora, e a gente tinha que resolver um problema por conta da LGPD, porque eu presto assessoria para isso também. Então, o processo para adequar uma empresa para a LGPD é muito extenso. Uhum. Pra você ter uma ideia, se uma empresa fala hoje, eu quero me adequar, eu estou fora das normas, é um processo tão extenso que isso pode ser que não leve mais de um ano para que isso seja concluído com todas as etapas. Então, isso consome muito. Então, você vai dormir pensando nisso, você acorda pensando nisso, e aí chegou um determinado momento que eu só dormia com fone de ouvido, que senão a mente não desliga, ou assistindo alguma coisa, e aí eu tava dormindo 3, 4 horas só por dia. Então aí chegou um determinado momento que eu tinha que puxar o freio de mão e deixar um pouco de lado. Então o que eu faço? Cheguei em casa agora, eu ponho meu telefone no mudo e ponho ele no canto. Bom. Então, durante o trabalho eu não vejo redes sociais. Então é muito difícil eu sentar e perder meu tempo mexendo em rede social. Mas se eu chegar em casa, a primeira coisa que eu faço é sentar e esquecer do trabalho um pouquinho e mexer com rede social. Além de ter que dar atenção para a esposa, dar atenção para a filha, eu preciso de um tempinho também para mim. Seu, né? Então, às vezes eu não quero conversar com ninguém. Eu chego em casa, tô com a cabeça a mil, eu já... vamos jantar, terminei, eu falo, não, vou sentar na sala um pouquinho, vou assistir televisão, e eu fico lá, pra mim, até a hora que o sono chega. Vou dormir, continuo ainda, ponho fone de ouvido, ponho barulho de chuva, ponho alguma coisa. Legal. E vou dormir. Então, pra desligar um pouco, porque senão não me faz mal dormir 3 horas por dia, eu consigo trabalhar normalmente, mas aí vai chegando sexta, sábado, aí você vai vendo que a energia vai caindo, acabou. né? E aí com isso a gente não consegue sair, não consegue se divertir, então é só trabalho. Então inventamos que todo mundo em casa vai ter que fazer alguma atividade física. Vamos andar de patins todo final de semana. Legal. Então se a gente não tem um evento, não tem alguma coisa para fazer, bota todo mundo patins atrás do carro, vai pro Ibirapuera, vai para algum lugar, que gostoso. E a gente fica jogando. Fora isso, a gente arrumou impressora 3D e é outra diversão. Eu preciso fazer alguma coisa para desligar do trabalho um pouco, porque senão a gente trabalha 365 dias por ano e isso é muito desgastante. Você trabalha e você não consegue descansar. Exato. Então, o que você ganha, você não aproveita. Não. Né? Você só trabalha. E eu achei muito interessante a sua fala, Anderson, que você falou assim, eu consigo dormir 3 a 4 horas por dia, eu consigo trabalhar. Porém, né, todavia, vai começando a chegar sexta, quinta-feira, a minha bateria já começa realmente a desligar. Sim. Por conta dessa privação do sono, né? E às vezes é por conta do trabalho, do excesso de trabalho. Às vezes não está associado, talvez, a um quadro de uma insônia. Mas o pensamento acelerado, você não consegue realmente desligar para você. Exatamente. Eu já identifiquei isso, às vezes eu não consigo ainda arrumar um botãozinho como desligar os pensamentos, mas mesmo dormindo eu estou pensando, então aí vem essas porcarias de relógio digital. Que fala que você dormiu 1 hora e 12 minutos, que você não entrou no sono profundo. Começou a me irritar, eu tirei ele do braço, não quero mais nem saber quanto tempo eu dormi. Você fala, tá péssimo, Isso influencia um pouco também no corpo. Eu tenho uma doença autoimune, que é espondilite anquilosante. Ela dá uma inflamação nas juntas, principalmente na coluna, né? Ela faz perder um pouco a mobilidade. Mas eu descobri isso, eu tenho dores desde os 18 anos, mas eu descobri que eu tinha essa doença há 5 anos atrás. Então, eu tinha torcicolos eram 7 dias com torcicolos, ficavam 2 dias bons e depois voltava a torcicolo de novo. Então, além do trabalho, eu ainda tinha o fator da dor. Então, eu sentia dores 24 horas por dia e não sabia mais o que fazer. Então, ocupar a mente trabalhando era uma coisa que fazia com que a dor ficasse um pouco de lado. Sim. Você falou que é uma doença autoimune, né? Doença autoimune. E a gente sabe que doenças autoimunes têm total a ver com o emocional, né? Como é que a dor hoje? Então,
trabalhando, eu sentia dores 24 horas por dia, mas conseguia amenizar. Tinha crises que eu precisava andar de bengala, não conseguia andar normal, ficava com aquele negócio no pescoço porque não conseguia mexer, me entupia de remédios, muito, muito, muito. E aí teve um dia que deu uma vermelhidão no olho, eu entrei, estava no ar-condicionado, fui para um ambiente que não tinha ar-condicionado. E eu achei que aquilo que tinha dado na vista foi um choque térmico, né? Começou a coçar e o olho ficou vermelho, vermelho, e ficou como se fosse um plástico branco na frente da vista. Não dei atenção. Vai passar em 2, 3 dias. Você vê que o corpo começa a gritar, Daqui a né? pouco passa. E a gente vai Daqui a pouco negligenciando. passa. Então, dores eu sentia sempre, então eu não ligava. Mas o olho foi uma coisa que incomodou. Sim. Aí estávamos passando, fomos, acho que fazer uma carteirinha do Sesc Belém, porque lá era uma das
nada. Sim. Então eu chego em casa e eu não falo do trabalho, eu chego no trabalho, eu não falo da minha casa, são 2 ambientes. E eu sou 2 pessoas totalmente diferentes, dentro de casa e no trabalho. Descido do estacionamento do carro, meu celular fica no mudo, eu ponho Isso é ele. uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que eu uso no meu telefone também, aquela função do modo sono, né? Sim. Você pode configurar da forma como você quiser, Sim. chamar da forma como você quiser, mas você registra um horário e você registra quais notificações você quer receber. Você quer receber. Então, a partir de certo horário, eu só recebo notificações dos meus pais e só, Sim. né? Que é para alguma emergência também, Exato. né? Fora isso, qualquer outro contato de WhatsApp, Instagram, LinkedIn, e-mail, silenciado. nada chega para mim no meu celular. E hoje em dia os relógios digitais, né, eu tenho, eu silenciei todas as notificações, porque eu comecei a ficar ansiosa, porque você começa a receber, e você quer responder, porque você quer ver o porquê que apitou, porquê que tá com barulhinho, né, então a gente percebe que a evolução da tecnologia, a nossa saúde mental, ela tá cada vez mais regredindo, né? E se a gente não se atentar, tem um olhar crítico, um autoconhecimento, a gente acaba se perdendo, né? E o corpo dá sinal. Eu acho que a gente já se perdeu, agora a gente precisa se reencontrar de novo, né? E o que você falou do sono também no relógio, né? Porque uma coisa que era pra ajudar, né? Deixa eu ver como tá meu sono, vou me acompanhar. Você fica preocupado. Atrapalha, Sim. né? Se dia após dia eu tô vendo que eu tô dormindo 1 hora e pouquinho só de sono profundo, quando eu vou deitar pra dormir, vem essa cobrança e aí que eu não durmo mesmo. Exatamente. Né? E você pegar o relatório da semana e você descobriu que você teve 8 horas de sono profundo. Na semana, eu né? tinha que O ter relatório dormido semanal. Isso dia. por dia. Então, Por dia. não dá. Sim. Aí reforça errado, aí você começa a se sentir Sim. ruim, que você não é bom o suficiente, Sim. aí não é Exato. funcional, né? Exato. E hoje a gente tem que ter um olhar mais crítico, né? Até pra rede social, né? Por que que eu estou seguindo essa pessoa? O que que essa pessoa me agrega? Nada. Então, por que que tá seguindo? Por que que a gente se compara? Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas estão começando a entender que nem tudo que tá na internet é válido. A gente não precisa chegar em casa nos nossos momentos, né? Preciosos pra gente descansar, da gente ficar na rede social. Não, aí é uma necessidade de pertencimento. Tem que realmente tirar um tempo, relaxar, tomar um banho mais frio, ouvir musiquinha no ouvido, musiquinhas mais... música de cachoeira, né? Músicas de ambiente. Isso relaxa muito, muito mesmo, Anderson. O que eu achei legal é que parece que o jogo virou, né? Antes a tecnologia estava te atrapalhando. Então você ficava à mercê da tecnologia. E hoje você virou e a tecnologia está a seu favor, né? Você utiliza essas ferramentas, você aprendeu que ferramentas te ajudam. Então a música de chuva, né? O próprio jogo, de certa maneira. Então esses 10, 15 minutinhos que eu chego em casa, eu faço a transição do trabalho para casa, né? E aí eu chego e fico com a minha família. Sim. Então o jogo Celular virou no muito modo legal. noturno, Celular né? no Então, modo não noturno. vou responder, Não. né? Se for alguma emergência, algo muito grave, vão ligar no telefone de casa. Então, né? A gente tava falando de rede social, aparece assim, não sei, a gente tava comentando sobre isso de saúde mental no trabalho e o algoritmo fica prestando atenção. Então, de vocês, eu nem imagino como deve ser, né, o dia inteiro falando isso em cima da mesa. O jeito que vocês vão pegar o Instagram é só esse assunto que aparece para vocês, né? É o tempo todo. E aí, estavam falando assim, você chegou em casa, aconteceu uma emergência, você é bombeiro, você é policial, é que vocês ainda são da área de saúde. Eu não. Sim. Mas não tem nenhuma emergência que eu precise resolver meia-noite. Então, que não posso esperar o outro dia, entendeu? Então, isso só vai me deixar mais preocupado, só vai me deixar mais ansioso. Eu vou querer sair de casa amanhã, 7 horas da manhã, para resolver no primeiro horário, se possível, porque se for o dia do rodízio, você tem que sair antes ainda. E depois das 7 você não pode estar circulando. Então, isso vai criando problemas. E você não vai resolver absolutamente nada. E falar não pra você é importante, né? Não, eu não vou resolver isso agora. Eu vou resolver amanhã. Não, eu não quero fazer isso agora. E o não precisa nem de justificativa, né? Não, agora. Não. Ponto final. Né? Eu sou muito, assim, franco de falar não. Inclusive, eu estava no trabalho, uma das pessoas me ligou e falou, Anderson, eu adoraria fazer da mesma forma que você, olhar para a cara da pessoa e falar, isso eu não vou fazer agora. Mas isso no ambiente corporativo gera problemas.
Então, eu não tenho o menor problema com isso de você, se você me pedir alguma coisa, achar que aquilo é impossível, aquilo é prejudicial. Eu não tenho tato, assim, de falar, eu vou pensar... Dá uma volta não, ali, né? eu olho pra você tranquilamente e falo, isso não vai ser feito, não por mim. Então, isso não é pra ser feito, não vai ser feito dessa maneira. Mas eu acabo arrumando inimizades no trabalho por conta disso. Então, a gente tem que ser um pouco mais político. Sim. Hoje, eu penso muito na hora de responder. Eu sei que eu não vou fazer. Dá um tempinho para eu pensar. Amanhã eu te respondo. Né? Vamos ver. Deixa eu ver se é possível realmente não fazer. Para não gerar atrito, entendeu? Mas eu vou sair dali, eu vou virar as costas e vou falar. Não dá para ser feito e não vai ser feito. Que essa coisa do não, né? Eu acho que é uma grande dificuldade social, no geral, que é o desagrado. Sim. Né? A gente tem muita dificuldade de desagradar as pessoas. Sim. Né? Isso é ensinado, porque você tem que ser modesto, você tem que ajudar o outro, né? E o desagradar não é você desagradar o outro, é você desagradar a situação, porque nesse caso eu não vou conseguir resolver este problema. Eu falo não para a situação, né? E quando a gente não consegue falar não, a gente já incorpora que realmente não, eu vou desagradar, ele vai ficar chateado comigo, ou ele talvez vai deixar de ser meu cliente. Realmente isso pode acontecer, mas a gente percebe que aí não é um problema nosso, é um problema do outro que não soube realmente lidar com essa situação do não, né? Exato. E a gente também fazer a contrapartida, né? De saber ouvir um não. Né, de que aquele não, ele tem uma justificativa. Porque que adianta você falar assim pra mim e aí atrasar e eu ficar chateada porque você atrasou? Exato, e aí vai me gerar um problema maior que eu vou virar e falar assim, se você tivesse aceitado o não lá no começo, não agora, tinha gerado vou ter que refazer, né? Eu estou numa situação que eu poderia ter falado não lá atrás e agora realmente... Isso eu vejo muito no trabalho, assim, de você... não pode ser feito. Tá bom, mas eu quero que seja feito da mesma maneira. Isso leva 3 meses para ser feito e 9 meses reparando aqueles 3 meses que foi feito de coisa errada. Então, ouvir ou não é difícil para todos. Pra todo mundo. Então, acho que mexe um pouco com o ego, né? Principalmente quando você quer alguma coisa e a pessoa fala para você, não dá para ser feito, não vai. Você fala, não, dá, se vira... Tô pagando, tô fazendo. É aquela pessoa que não sabe lidar com a frustração. Então, como assim ele não vai fazer o que eu quero, o meu desejo, a minha vontade? E ela não pega a frustração e leva para algo positivo. Ela fica só no negativo, né? Então, Anderson, não quero mais o seu trabalho e ponto final. Ela não tem a crítica construtiva, né? O porquê que ele tá me falando não. Porque você poderia falar sim, entregar um trabalho medíocre. E depois ela vai reclamar. Porque aquela pessoa que não sabe lidar com a frustração, ela vai reclamar. Ela vai reclamar. E aí você vai ter que reparar 9, 10 meses de algo que você poderia ter pontuado antes. A gente, quando faz governança em TI, a gente aprende como mitigar problemas. Então, quando me pedem alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é no problema. Depois eu penso na solução. Então, você falar para mim, eu quero adequar minha empresa para LGPD, eu vou primeiro ver todos os pontos negativos. Onde que se um agente nacional de proteção de dados chegar na sua empresa, que ele vai encontrar falha. A gente encontra assim, eu andando, eu analiso se tem papel com documento de cliente no meio do caminho, que alguém pode pegar e falar por que esses dados estão aqui. Eu vou olhar se tem picotadora de papel no ambiente, vocês estão descartando as informações de clientes como amassa o papel, faz uma bolinha e joga na cesta. Não pode. Se alguém da limpeza vem, recolhe, pega aqueles dados, aquilo é valioso. Para alguém pode ser. Então, o meu trabalho é já identificar erros. Então, eu penso no que pode dar errado o tempo todo. Então, pode dar errado nisso? Então, vamos lá e vamos tentar corrigir. Então, não é para satisfazer o meu ego, a minha vontade. Geralmente é para proteger a pessoa que está contratando o serviço. E eles não conseguem entender. Não, é para fazer isso, pronto, e acabou. Então, vamos fazer. Aí aparece um fiscal ali, eu falo, eu disse pra você que isso ia acontecer. Aí leva a multa, dói no bolso, aí eu aprendo a fazer o que é certo. Exato, agora não tem como fazer, eu vou apertar a mão do fiscal e falar, fique à vontade. Assim faça seu trabalho, porque eu tentei fazer o meu, né? Exato. Eu identifiquei o problema, te trouxe a solução, né? A forma como o outro vai fazer, aí já não. A gente só aconselha. Só aconselha. Não quer, tudo bem. Mas o risco é inteiramente seu. Sim. Você acha que esse perfil do trabalho, né, que é super funcional,
nesse caso, de identificar o que está errado. Isso você leva um pouco para sua vida, assim, tem esse filtro mais negativo, assim, deixa eu ver o que está errado? Levo, mas isso, acho que na vida pessoal também traz um problema. Então, eu analiso a forma como me dão um bom dia, a forma como falam comigo, e eu já fico, tem alguma coisa errada, não está normal, não habitual, então isso vai gerando coisas na cabeça, e às vezes a pessoa precisa de um espaço, a minha esposa também, isso gera muita confusão, né? Eu falo, por que você está falando comigo dessa maneira? O que está acontecendo? Nada, e aí eu identifico que ela está com algum problema, e aí depois ela vai falar que eu não queria falar, e ela fala e a gente discute, ela fala, tá vendo? Sim. Eu sabia que ia chegar nesse momento, mas eu consigo perceber. O tom de voz, a maneira como trata, a maneira como acorda, então eu sou muito observador e isso também é um problema, às vezes a pessoa precisa de um espaço e eu não, aí eu fico inquieto, falo, não, quero saber o que houve, em vez de deixar quieto, não, aí a gente acaba discutindo, vira uma briga, e você fala, não deveria ter feito isso. Sim. Não devia ter cutucado, Exato. né? Uma das formas que até a gente traz, né, para os nossos pacientes é você falar como você se sente, né? Porque aí você não vai estar atacando o outro, né? Você não está julgando o outro, você está falando sobre você, sobre a sua emoção, Isso. né? Então, ai, amor, eu estou me sentindo acuado, eu estou me sentindo preocupado. Aí você não está jogando a responsabilidade de julgar ela, né? Então, por que você tá assim? Você cortou dessa forma? Então, a pessoa já recebe isso. Nossa, eu não consigo ter o meu espaço, né? Eu não quero falar agora. Mas uma das formas é você falar como que você se sente. Traz sempre algo pra libertador. você. Porque o impacto de você chegar e falar, você foi grossa comigo. É diferente de falar, fiquei com a sensação de que eu fiz alguma coisa errada, diferente. O impacto é menor. Entendi. E é sobre você, né? Então, eu me sinto dessa forma. Eu, Anderson, me sinto dessa forma. Sim. E a gente não tem essa prática no dia a dia. É muito difícil. A primeira coisa que a gente faz é julgar, é rebater, Tanto né? que pra mim entrou como uma surpresa. Falei, olha que forma simples de resolver. Lógica, Sim, né? é simples Racional. e ao mesmo tempo que ela é simples, ela é difícil da gente colocar em prática porque a gente não tá acostumado Não a tá, falar sobre as nossas emoções. É verdade. Mas testa. Vou testar. Testa que vai dar Eu certo. vou testar. É uma forma diferente de abordagem. Depois a sua esposa vai assistir o episódio e vai agradecer. Não, porque quando respondem a gente de uma forma diferente, a gente já fica com aquilo na cabeça. O que eu fiz? Sim, sim. Às vezes não fui eu, às vezes foi qualquer outra situação do dia, mas você fica, fiz alguma coisa, mas eu acabei de acordar, abri o olho. O que eu Não deu fiz? nem tempo, não né? deu nem tempo. E você tenta fazer até uma leitura mental. Sim. O que ela tá pensando? Acho que ela tá pensando Sim. isso. Eu acho que ela tá agindo assim porque aconteceu isso. Aí você começa a ter adivinhação sem você ter evidência nenhuma. Exato. Você não sabe nem o que tá Fui acontecendo. juntando um pedaço de uma coisa com outro vai pedaço de juntando outra. Exato, é isso E aí mesmo dá que a acontece. história, né? Briga. É isso mesmo. Não, O imagina. resumo é esse, briga, né? O que você acha, Anderson, de dica de saúde mental baseado na sua história, no que você trouxe pra gente, a situação do hospital, que você precisou literalmente pausar por uma obrigação que o seu corpo estava pedindo? O que você nos traria de dica relacionado ao que você passou? Primeiro que assim, eu tenho 40 anos, 42. Eu sou daquela geração que acha que se a gente precisasse de um psicólogo ou precisar de ajuda médica, ou era frescura, ou era uma coisa de rico. Então a gente não entendia isso como uma necessidade. Então eu mesmo tenho muita dificuldade, já falei para minha esposa diversas vezes que eu preciso procurar um. Mas o passo, para dar um passo, para procurar uma ajuda, tenho muito contato quando eu vou na Mental One e eu vejo que isso é um assunto que a gente vê de criança até idoso. Então a gente vê que isso é normal. Mas, por exemplo, para levar uma das minhas filhas para o psicólogo, a gente só leva quando tem uma recomendação médica. E eu acho que não deveria ser feito dessa maneira. A gente precisa, assim, encontrar maneiras de pôr para fora o que está sentindo. Então a gente faz isso de uma maneira errada, igual a gente estava conversando agora, seja no trabalho ou em casa. É difícil a gente... Então, eu acabo descontando na minha esposa as frustrações que eu tenho no trabalho, eu acabo descontando no trabalho as frustrações que eu tenho em casa. Então, a gente precisa separar. A gente misturou, colocou tudo dentro de uma caixinha, chacoalhou e não sabe mais em que realidade a gente vive. Então, eu acho que colega de trabalho é amigo, que amigo é desconhecido, que irmão tá ali só para encontrar Natal, Ano Novo e Páscoa. Não, mas a gente precisa sentar
precisa encontrar em todos os ambientes um espaço que a gente consiga conversar com alguém Sim. sem que tenha um julgamento. O problema não é a gente conversar, é você conversar e a pessoa falar, mas você não devia estar fazendo isso, você está errado. Isso vai gerando um nível de estresse, de frustração muito grande. Sim. Então chega um momento que a gente para de falar. Em casa acontece muito isso. Eu vou falar sobre o trabalho, você não deveria ter abordado dessa maneira, olha como você falou com a pessoa. E aí você chega no momento que você fala assim, eu não quero um julgamento, o que eu fiz errado eu já sei, eu estou conversando porque eu entendi que o que eu fiz não era o certo. Mas para julgar, então vamos manter um ambiente separado. Você vai conversar no trabalho sobre a casa, você não devia ter feito isso, você não devia ter falado assim, olha como você falou com sua esposa. E a pessoa também pode falar assim pra você, eu entendo que você tá cansado, eu entendo que seu dia foi muito corrido, que você passou por várias coisas. Realmente, eu também me sentiria dessa forma. Só essa frase de acolhimento, de você validar a emoção do outro, isso já te faz nossa, ele me entende. É como se a gente... Nossa, ele tá entendendo o que eu tô sentindo, é a maior sacada da terapia. É a validação. Então, quando o paciente às vezes chega pra gente e fala assim, olha, Ju, eu tô me sentindo ruim porque eu tirei uma nota ruim na escola. Eu entendo o que você tá sentindo. Eu também me sentiria assim se eu tivesse estudado tanto e tivesse tirado uma nota X. Isso faz com que você traz um acolhimento pro paciente e você não tá julgando. Mas no dia a dia o que aconteceria? Difícil. A pessoa vai virar pra você e falar assim, mas é aquela vez que você foi dormir 9 horas da noite, você não foi dormir meia-noite e meia e ficou estudando mais para não ter sido reprovado. É assim, as pessoas hoje gostam de julgar o próximo, não de acolher. Acolher é uma coisa pra mim, muito assim, difícil. A maior sacada da terapia é essa, assim. Primeiro que não tem julgamento, é uma premissa básica. Segundo, que a nossa ideia como terapeuta não é te dar uma solução. Porque quando você compartilha com alguém, a pessoa automaticamente vai querer te dar uma solução. Você não tenta fazer um exercício, você não procura um médico, por que isso, por que aquilo? Né? Porque ela, no papel de ouvinte, se sente melhor te dando alguma solução. Né? E a validação é importante. E aí, para além da validação, o que a gente costuma fazer, principalmente na terapia cognitiva, que é a linha principal que a gente acaba seguindo, que é, por que você se sentiu assim? O que passou na sua cabeça quando você agiu assim, ou quando fulano falou tal coisa, quando você percebeu tal coisa? Porque antes da gente pensar numa solução, a gente vai entender por que você funcionou assim, né? Então, tem a validação, tem o acolhimento, mas primeiro a gente tem o autoconhecimento, né? Depois a gente vai pensar numa solução, porque eu posso pensar numa solução e nem saber por que eu estava assim. O que estava acontecendo? Como que eu evito que isso aconteça de novo? Então, no meu caso, eu preciso realmente aprender isso, porque eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu demoro para uma conclusão. Sou uma pessoa tecnicamente pacífica. Mas é como se fosse uma bomba. Eu vou sentindo aquela tensão, vou sentindo ela aumentando, até o momento que explode. Quando explode, aí você fala, não devia ter feito isso, não deveria ter falado dessa maneira. A forma... Eu tenho uma voz grossa, então se eu vou conversar com alguém, a primeira coisa que ela fala, você tá gritando comigo por quê? Mas o meu, assim, eu saio de 0 a 1 milhão, assim, 30 segundos só nisso, de falar, eu não tô gritando, tô conversando normal, e por que você tá falando que eu tô gritando aí? No nível de estresse lá em cima. Então, eu preciso realmente identificar esses problemas, talvez se eu conseguisse isso como ajuda, a qualidade de vida vai melhorar uns 300%. Com certeza. O importante é o primeiro passo, é o querer. Quando eu tô determinado, eu quero ter o meu autoconhecimento, aí realmente na terapia você entende a famosa viradinha de chave, né? Nossa, aquela frase da minha terapeuta é onde que você guarda algumas coisinhas simples, fala simples, mas que você percebe que muda o ambiente que você tá e você muda em relação a isso. É isso que eu preciso. Eu vejo que você foi falando, ele foi internalizando. Assim, não, realmente. Eu observo bastante. Tem algumas coisas que a gente consegue levar para a vida toda. Claro. Com certeza. Então, talvez a sua dica geral mesmo é realmente você se encontrar, né, ter limites no seu trabalho, em relação também à vida familiar, é você realmente estabelecer barreiras que você não pode ultrapassar por conta da sua saúde mental. Sim. E se conhecer é um pouco difícil hoje. A gente vive numa sociedade hoje, eu consigo identificar pelas minhas filhas. Você pergunta o que você tem, e a pessoa olha pra você e fala, não sei. Ou então,
tô normal, tá tudo bem. Nada, não tenho nada. Não tá normal. E ela falar pra você que tá normal é exatamente pra isso, pra evitar o assunto. Não quero conversar, não quero falar sobre isso, então eu não tenho nada, tô bem. Então a gente aprende isso também. Sim. Então às vezes a gente chega em casa, identifica, você tem alguma coisa? Você fala, não tenho nada. Você vai pro banheiro, E claramente respira tem. fundo, fala, não, muda, já deu pra perceber só no tom de voz que você tem alguma coisa, respira. E ter conversas difíceis é muito importante. Sim. Precisamos ter conversas difíceis. Sim. E como nós não somos acostumados a falar sobre como nós estamos nos sentindo, a gente tende a fugir, né? Então a gente tem um comportamento de fugir da situação, porque é mais fácil eu fugir do que eu estar lá para ter essa conversa difícil. Mas a gente percebe que ao longo, o fugir não vai ser muito Ele te funcional. encontra depois, né? Ele O vai te fugir pegar. te encontra. Uma hora ele vai te pegar, ele vai te pegar. E quando pegar, aí é onde que a gente explode, como um vulcão em erupção, Sim. como uma panela de pressão. Aí, Uhum. aí envolve tudo. E depois dessa explosão a gente ainda conversa, a pessoa fala assim, nossa, mas da outra vez eu fiz algo tão pior e você nem não se preocupou. Dessa vez foi uma coisinha tão Sim, simples, exatamente por Porque isso. não é sobre o outro, né? Porque foi sobrecarregando. Vai O juntando, seu gente. limite já tava, não precisava de um bom dia Exato. atravessado, que já era o limite. Qualquer coisa que caísse no chão seria o Seria motivo o motivo. para você explodir mesmo. Exato. Então fica essa nossa dica de volta. Anderson, adoramos a sua participação. agradeço. Muito obrigada. obrigada. Passou muito rápido, Muito né, rápido, Ju? gostei. Quando vai fluindo, né? Vai, cai igual uma luva mesmo. Adorei. Mas agradecemos e coloque em prática as dicas que nós falamos aqui. É muito importante essa questão de comunicação, né? Sim. Então, comunicação não é só você falar, é você saber ouvir, é você se posicionar, é o tom de voz, é o comportamento. A comunicação, ela envolve tudo mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Anderson. Eu que agradeço.